Eu sou a Nivdei e hoje, continuando aí a nossa leitura literária da Bíblia, nós vamos falar a respeito de 1 Samuel. E 1 Samuel, a gente tem que ter em mente que antes ele era um único livro. Então ele chamava Livro do Reino e reunia 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis e 2 Reis. Então todos esses 4 livros faziam parte de um único livro, mas depois eles foram dividindo e ficou, né, da forma como a gente conhece hoje. Eu vou fazer os vídeos separados, isso porque na Bíblia está separado, então eu vou fazer a ordem conforme tá nessa Bíblia aqui. Lembrando que essa Bíblia tem 66 capítulos, a Bíblia católica ela vai ter acho que 72, ela tem alguns capítulos a mais, então fica à vontade para ler assim, ó, na Bíblia que você achar melhor. Legal, então o livro ele vai começar narrando a história de Ana. Ana não tem filhos e ela tá ali no templo murmurando, né, pedindo a Deus por filhos. E a história de Ana é bem parecida com de várias outras mulheres na Bíblia. A gente tem que lembrar que naquela época não ter filhos era uma vergonha tremenda, né? Outra questão é que não existiam tantos recursos, medicina, como é hoje em dia. Então, por menores que fossem os problemas de fertilidade naquela época, a pessoa não conseguia ter filho. Hoje em dia é muito mais fácil, entre aspas, lógico, eu sei que tem gente que realmente não consegue mesmo, mas hoje em dia nós temos fertilização artificial, in vitro, tem vários outros procedimentos que ajudam os casais a ter filhos. Mas aí, beleza, Ana não podia ter filhos, ela não estava conseguindo ter filhos, e ela vai ao templo e ela tá ali murmurando, quietinha no canto dela, só murmurando ali, né, falando com Deus. E ele então se aproxima, ele é o profeta daquele templo, ele se aproxima dela e fala, poxa, que vergonha, né? Tão cedo assim, uma mulher bêbada. Ele achou que ela estava embriagada, porque ela só estava murmurando, mas ela respondeu, né? Ela falou que não, que ela estava amargurada, na verdade, contou para ele, e ele disse assim para ela, falou, olha, então, né, vai-te em paz, será concedido o seu desejo, e ela foi para casa. E eis que ela concebe um filho, e ela prometeu que assim que esse filho desmamasse, ela iria levá-lo para o templo, ele ia servir ao templo. Eis que esse filho se chama Samuel, e quando ele tá um pouquinho crescido ali, acho que por volta dos 7 anos, ele é levado ao templo para cumprir a promessa de Ana, né? Ana cumpre a promessa e leva ele lá. Ele vai servir então a Eli. Um belo dia, esse jovem, ele escuta chamando o nome dele, e quando ele vai até Eli, ele fala, né, estou aqui, né, o Senhor me chamou, você me chamou, e o profeta fala, não chamei, volte a dormir. Ele volta, deita-se, ele escuta novamente sendo chamado, ele chega lá, né, eis-me aqui, né, você me chamou, e ele fala, não chamei, volte a dormir. Quando é a terceira vez, ele então lembra, fala, já sei. Quando você ouvir a voz novamente, quando você ouvir te chamar, Samuel, você vai dizer assim, ó, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E então Samuel volta a dormir, quando ele escuta chamar, ele fala exatamente o que Eli falou para ele. Então Deus vai falar com Samuel e vai contar ali algumas coisas para o rapaz. Passado um certo tempo, Samuel já se torna profeta, já se tornou o profeta do templo, né? Nós não temos mais Eli, ele é um profeta, e o povo começa a murmurar pedindo que quer um rei. O povo tem os ensinamentos, tem tudo, né? Aqueles ensinamentos de Deus para seguir, mas o povo quer ser liderado, eles querem alguém que vai lá e mande, faça isso, faça aquilo, então eles imploram por um rei. Mesmo Samuel ficando triste com aquilo, né, de ver o povo ali sedento por um rei, Samuel vai ungir Saul, né, o rei daquele povo. Outro acontecimento interessante aqui em 1 Samuel é a respeito de Davi. Você certamente já ouviu a história de Davi e Golias, mas Davi, ele era assim, Samuel quando chegou na casa do pai de Davi, ele chamou ali, ele queria ungir, né, aquele que o Deus mandou, e o pai apresenta vários dos filhos, vai apresentando, e Samuel fala, não é nenhum desses, você não tem mais filhos? E eis que o pai fala, é mesmo, não, pensa bem como que era Davi, porque, assim, um profeta chega na sua casa e ele diz, olha, eu vou ungir um dos seus filhos, né, aquele que Deus me mostrar, aquele que Deus me falar ali, eu vou ungir. E então o pai vem trazendo todos os filhos, Samuel
olha para eles e fala, não, não é nenhum deles. E de repente, do nada, aí é que o pai vai lembrar que, ah, não, eu tenho um mais moço, ele tá lá apacentando ovelhas. Aí Samuel, não, então manda chamar esse moço e unge Davi. Daí nós temos a história de Saul e Davi sendo entrelaçados. É dito que Saul, ele tinha espíritos malignos o atormentando, e todas as vezes que Davi tocava uma harpa, os espíritos malignos deixavam Saul. O mais interessante desse livro é você analisar assim, ó, a fidelidade de Davi com seu rei. Saul era rei, inclusive de Davi, e ele tinha uma fidelidade muito grande para com o rei. Daí nós temos aquela passagem, né, de Golias, Davi e Golias, e é quando nós temos que os judeus estão pelejando, né, estão ali lutando contra os filisteus. E então Davi vai levar comida para os seus irmãos. Veja, Davi não estava na guerra, ele não foi chamado para a guerra, mas ele foi ali levar comida para os seus irmãos, que já estavam há alguns dias ali, e quando ele chega, ele fala, não, mas isso daqui não tá certo. E tinha uma disputa ali que se alguém conseguisse derrubar Golias, que era um gigante, né, um homem muito alto, a guerra ia estar vencida, né? Então os judeus iriam vencer. E é quando Davi pega as pedras, aquelas pedras num riacho, e ele acerta Golias, ele vence a guerra graças a essa façanha. Mas as coisas não ficam tão bem assim, você pensa, nossa, que bom, né? Davi venceu Golias ali, então o rei deve estar muito feliz. Mas olha só o que acontece. O povo começa a cantar, né, fazer músicas ali, dizendo que Saul matou, né, os seus milhares, mas Davi matou centenas de milhares. Então as pessoas estavam comparando os dois e Saul, ele fica muito incomodado com aquilo. Pensa, ele é um rei, né, o ego de um rei, um ego de um governante foi ali atingido e ele começa a perseguir Davi para matá-lo. Davi poderia ter matado Saul? Eu acho que sim, né? Pelas circunstâncias, ele matou um gigante, ele também seria capaz de matar Saul, mas ele não faz isso. Ele foge de Saul, ele vai para outras terras porque ele não quer esse conflito com o rei. Ele não quer ter que lutar com o rei, ele não quer ter que machucar o seu rei. Outra coisa que é narrado, que é bem interessante, às vezes as pessoas leem e não prestam atenção, é que, olha, Davi era casado com a filha de Saul, mas quando Davi ele foge, ele se casa com outras duas mulheres, inclusive. É narrado nesse livro também a amizade de Davi e Jonatas. Jonatas, que é o filho de Saul, eles se davam super bem, é falado, né, várias vezes, é mencionado no texto a amizade deles. Davi, então, se casou com 3 mulheres, se você for pensar. Ele casou com a filha de Saul, ele se casou com outras 2 mulheres depois também. Para finalizar esse livro, nós vamos ter a vitória dos filisteus, nós temos Saul sendo morto. Esse foi um livro bem curtinho, e até porque o que acontece? Esse livro não era para ser dividido, né? Eram 4 livros, então é normal que nós temos aqui um livro curtinho. E aí eu peguei aqui o manual bíblico, né, Aventurando-se através da Bíblia. Esse é um livro que eu uso de apoio aí, vocês sabem, né, esse livro que eu utilizo sempre. E aí eu vou ler aqui algumas coisas a respeito para vocês. Primeira coisa, né, vem aqui bem em cima narrando uma cronologia, né, e o livro começa em 1110 a.C., com o nascimento de Saul. Depois nós temos Samuel ungindo Saul como rei, Saul versus os filisteus, Saul versus os amalequitas, Samuel unge Davi. Nós temos a morte de Samuel, esse eu não narrei aqui, né, mas Samuel vai morrer, né, então nós temos todo esse período de Saul versus Davi. No meio disso nós temos a morte de Samuel e por último nós temos Saul versus os filisteus e Saul, o rei, vai morrer ali nessa batalha. Aqui embaixo eu gosto sempre de ler com vocês, que é o objetivo do capítulo, e aqui tá dizendo assim: este capítulo explora os 2 temas centrais encontrados em 1 Samuel. O primeiro, da carne e o princípio da fé. A lição central de 1 Samuel é que a vida daqueles que confiam na carne terminará em tragédia,
mas Deus usará a vida daqueles que vivem pela fé de forma poderosa. Uma das coisas que eu falei aqui para vocês, que eu acho que é mais interessante aqui nesse livro, é exatamente a respeito da fidelidade de Davi não querer atingir o seu rei, ainda que esse rei esteja atrás dele. Depois aqui vem um resumo, né, assim, um índice do livro, e nós temos várias coisas aqui que eu não vou ler com vocês, né, nesse momento. No final nós temos algumas perguntas, essas perguntas é mais relacionadas à fé cristã, eu não vou ler com vocês também, porque essa é uma leitura literária, então eu contei aqui a história para vocês conforme um livro literário. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários se você já leu 1 Samuel. Um beijo e até o próximo vídeo.